E aí, pessoal? Todo mundo que mexe com eletricidade no Brasil sabe de cor e salteado o que é a NR10, certo? Mas hoje a gente vai botar o dedo na ferida. Se a norma é tão completa, tão, robusta no papel, por que na vida real os nossos números de segurança são tão, mas tão ruins? É isso que a gente vai investigar a fundo agora. Vamos começar com o óbvio, né? A eletricidade é a base de tudo na sociedade moderna. Sem ela, nada funciona. Isso aí é ponto pacífico, não tem nem o que discutir. Só que aqui no Brasil, essa base fundamental vem com uma conta que não chega pelo correio. É uma fatura que é paga com vidas. E olha, os números são simplesmente inaceitáveis. Não dá para adorar a pílula. Ok, vamos botar isso em perspectiva. Dá uma olhada nesse gráfico. É chocante. Enquanto nos Estados Unidos a gente está falando de 0,45 fatalidades por milhão de habitantes, e na Europa 1,20. O Brasil, a gente dispara para 3,56. É mais que o triplo dos Estados Unidos. É um número que grita na nossa cara. Então, para a gente começar essa análise, vamos focar nisso. O tamanho real do problema, o custo humano por trás desses números. E aqui está a grande questão, a pergunta de $1 milhão que vai guiar toda a nossa conversa. Como é que, com uma norma tão detalhada como a NR10, a gente tem resultados tão absurdamente piores que os outros? Onde é que está o erro fundamental? E a resposta, meus amigos, começa a aparecer aqui. Vamos pensar na NR10 como o nosso código-fonte da segurança elétrica. E todo engenheiro aqui sabe, se o programa está dando pau, se o resultado está errado, a gente tem que voltar para o código e depurar. Olha aí, o bug principal. No Brasil, a NR10 tenta ser duas coisas ao mesmo tempo. Ela quer ser a lei e o manual técnico, tudo num documento só. Lá fora, a coisa é separada e funciona. A lei, tipo a OSHA, define o que tem que ser feito, e as normas técnicas, como a NFPA 70E, explicam como fazer. Essa nossa mistura, essa gambiarra regulatória, ela só gera confusão. E pior, abre brechas perigosíssimas. E essa falha na base do sistema nos leva para um ponto crucial. A gente precisa entender a diferença brutal entre capacitação e competência. Capacitação, no Brasil, virou sinônimo de ter um certificado de um cursinho de 40 horas. Competência é outra coisa. É saber fazer de verdade, na prática, com habilidade comprovada. É aqui que a corrente arrebenta. E o tamanho do abismo é inacreditável. Dá uma olhada nisso. No Brasil, a gente está falando de, umas 200, 400 horas no total para qualificar alguém e dar um certificado de NR10. Lá fora, para construir competência de verdade num programa de aprendizagem, são cerca de 8.000 horas. 8.000! A gente não está nem competindo no mesmo esporte. E claro, essa discrepância toda vai parar onde? No salário. A desvalorização do nosso profissional é gritante. Um eletricista experiente nos Estados Unidos ou na Alemanha ganha fácil, quase 10 vezes mais. Agora pensem comigo, como é que você espera que o profissional invista em mais treinamento, em ser melhor, com um salário desses? É um ciclo vicioso que puxa todo mundo para baixo. Beleza, agora que a gente viu a falha técnica e de formação, vamos mergulhar nos pilares culturais e burocráticos que seguram essa estrutura toda e impedem a gente de melhorar. Essa frase aqui, ela dói, mas é a mais pura verdade. O Brasil forma mais advogados que engenheiros, e isso contamina as nossas normas. E não é só impressão, não. Olha os dados. Na Alemanha, para cada advogado, você tem quase 7 engenheiros. Nos Estados Unidos, está quase 1 para 1. E no Brasil, a gente tem mais advogado que engenheiro. Com um cenário desses, é de se espantar que a NR10 pareça mais um código de processo civil do que um guia de engenharia. E o que acontece quando você mistura lei com norma técnica num país com mais advogados que engenheiros? A resposta está aí na tela. A gente cria uma máquina de burocracia. Uma máquina perfeita para gerar papel, para proteger a empresa no tribunal, mas que falha miseravelmente em proteger o trabalhador no campo. E para fechar o caixão, o sistema de fiscalização é praticamente uma piada. Tem pouco auditor, as multas são baixas, o processo é lento. A mensagem que o sistema passa, no fim das contas, é terrível. Muitas vezes, vale mais a pena correr o risco e pagar a multa do que investir em segurança. É um cálculo frio, é horrível dizer isso, mas é o que acontece na prática. E o que mais me deixa frustrado é que a NR10 já tem 20 anos e os problemas são os mesmos de sempre. Fala sério, quem aqui nunca viu um PEE que é só para inglês ver guardado na gaveta, uma análise de risco feita na coxa só para cumprir protocolo? A gente não está falando de nada novo, é a mesma ladainha ano após ano.
Certo, chega de reclamar. A gente já dissecou o problema. Agora vem a parte boa, a parte que interessa para nós engenheiros. Como a gente arruma essa bagunça. Vamos ver um roteiro, um plano de ação para uma NR10 que realmente funcione. Pensem nisso. Se a gente vive num mundo onde um carro da Tesla dirige sozinho, onde a tecnologia avança nessa velocidade, como a gente pode aceitar uma NR10 presa no século passado? Não dá mais para fazer remendo. A gente precisa de uma atualização ousada, tecnológica, que tenha um único foco: salvar vidas de verdade. Então a proposta é clara e se baseia em 4 passos lógicos. Primeiro, e mais importante, vamos parar com a cultura do checklist e focar em gestão de risco de verdade. A partir daí, a gente exige as ferramentas certas, como estudos de arco elétrico, o ATPV, como obrigatórios. Com o risco conhecido, a gente formaliza e implementa de verdade programas de loto e, para amarrar tudo, a gente integra com o PGR e o E-Social. Aí a fiscalização deixa de ser cega e passa a ser inteligente, baseada em dados. Mas para esse sistema rodar, a gente precisa de gente e de processos no mesmo nível. Isso significa o quê? Primeiro, criar uma certificação nacional por competência, de verdade, tipo o modelo Journeyman. Segundo, fortalecer a nossa ART. A assinatura de um engenheiro tem que voltar a ter peso, com penalidades sérias para quem faz de conta. E claro, a norma precisa acordar para o século XXI, reconhecendo novas tecnologias como baterias e carros elétricos, e transformar o PIE de um peso de papel numa ferramenta de gestão dinâmica. Para a gente fechar o raciocínio, pensem nessa analogia da saúde. É simples. A NR10 é um manual de medicina, o PGR é o prontuário do paciente e a fiscalização é o controle de qualidade do hospital. Agora, me digam, se o manual está desatualizado, o prontuário é fraudado e ninguém fiscaliza o hospital, qual a chance do paciente sobreviver? Pois é, com segurança elétrica é exatamente a mesma coisa. Então, eu termino com essa provocação para todos nós aqui. A engenharia de hoje faz foguete pousar de ré. A gente reinventa o impossível todo dia. Será que reinventar uma norma para de fato salvar as vidas dos nossos colegas está fora do nosso alcance? A pergunta que fica no ar para cada um de nós é: qual vai ser o seu vetor de inovação na NR10?